Novo Manual do FBI para Ler a Mente das Pessoas é um livro de Robin Drake, que foi um ex-agente do FBI e trabalhou durante muito tempo num setor do FBI específico de análise comportamental. Em resumo, esse setor tenta prever as ações das pessoas, principalmente terroristas, criminosos, inimigos do Estado e coisas do tipo. Antes da gente continuar, se você gosta da ideia desse canal, não esquece de deixar seu like e se inscrever. O livro começa com o autor contando por que ele resolveu estudar a mente das pessoas dentro do FBI. E isso começou após o 11 de setembro, né? O escritório do FBI ficava lá perto das Torres Gêmeas, em Nova York, e o Robin, né, acabou que ele viu acontecer o choque lá das Torres Gêmeas e viu também muitos parceiros, muitos agentes do FBI morrerem tentando ajudar as pessoas. E aí, depois do 11 de setembro, não só o autor desse livro, como todo o FBI, né, ficou com aquilo na cabeça. Caramba, como que a gente não conseguiu prever que os terroristas iriam jogar 2 aviões nas Torres Gêmeas? Então, muito por conta disso, foi que o Robin passou a focar tanto nessa questão de análise comportamental, para tentar justamente prever algumas ações, né, tentar ao máximo possível prever algumas ações antes delas acontecerem. A grande maioria dos problemas da nossa vida no geral ocorrem porque a gente não sabe reconhecer padrões e nem entender as pessoas que estão ao nosso redor e a forma como elas agem. Isso acontece porque é padrão do ser humano mostrar para os outros apenas o que ele quer. Então a gente inconscientemente mostra, a gente tem uma espécie de casca onde a gente mostra para as pessoas uma personalidade específica, mas alguns pontos a gente não expõe ou mesmo esconde. Mas isso não é motivo de preocupação. Mesmo pessoas boas escondem uma outra coisa da sua personalidade, isso é natural. O grande problema são quando pessoas realmente de má índole escondem a sua personalidade, né, para planejar ou para executar atos criminosos, manipulação, tomadas de poder, de controle, esse tipo de coisa. Esse livro, então, ele tenta te preparar para você prever o máximo possível ações que outras pessoas podem fazer para você que podem gerar uma quebra de confiança, um trauma ou algo do tipo. Alguns pontos são extremamente importantes nessa questão de relacionamento com outras pessoas, né, com outros seres humanos. E o primeiro ponto é a confiança. Confiança vem antes de tudo e você constantemente precisa medir a confiança das pessoas antes de você fechar um negócio, de você aceitar uma proposta de emprego, de você pedir alguém em namoro, relacionamentos e por aí vai. O segundo ponto importante é você entender que, no geral, com raríssimas exceções, as pessoas sempre vão agir em benefício delas próprias. Então, no geral, nas condições normais de temperatura e pressão, ninguém vai ser bonzinho contigo porque a pessoa quer. Normalmente a pessoa vai te beneficiar porque, se ela te beneficiar, obviamente ela vai ter também um benefício para ela. Então é sempre uma situação de ganha-ganha. O ser humano, ele no seu íntimo, no seu âmago, ele é egoísta, né? O ser humano sempre pensa nele próprio primeiro, com raríssimas exceções. Então, a partir do momento que a gente entende isso, internaliza e se coloca na visão da outra pessoa, a gente acaba cada vez mais entendendo melhor como as outras pessoas pensam. Tem uma dica que o autor coloca no livro que para você, né, talvez não seja tão importante, mas que para quem vem de um background de FBI, né, que lidava com inteligência, contra-inteligência, esse tipo de coisa, é muito crucial, que é sempre confie desconfiando, né? Confie, mas faça checagens periódicas para saber se a confiança que você depositou numa pessoa, ela realmente faz sentido ou não. Isso para você evitar manipulações ou para evitar que uma pessoa finja que é de confiança para depois ela te apunhalar pelas costas ou alguma coisa do tipo. Uma coisa muito legal desse livro é que o autor vai te contando várias histórias reais que aconteceram na época do FBI. Obviamente ele muda nome de cidade, nome de pessoas para não vazar informações que possam ser sigilosas, mas dentro dessas histórias que aconteceram no FBI, ele vai tirando os ensinamentos, né, de análise comportamental, e aí a leitura fica muito melhor por conta disso, porque você vai vendo na prática, né, diante de lições que aconteceram no mundo real,
como esses ensinamentos se encaixam. Uma das melhores formas, ou talvez a melhor forma e a forma mais fácil e mais rápida de você entender outra pessoa, é você se colocar no lugar dela e tentar enxergar uma situação sob o ponto de vista daquela pessoa. Agora, na prática, isso é muito complicado de fazer porque isso envolve você deixar o seu ego de lado. O Robin faz muita correlação no livro entre a análise comportamental das coisas que ele aprendeu no FBI versus o mercado privado. Então fica claro que ele escreveu esse livro em grande parte para as pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão procurando uma relação melhor ali com o seu chefe, com seus pares e tal, esse tipo de coisa. Então, cara, se você tem dificuldade de entender aquele jogo corporativo na empresa que você tá, que realmente é difícil de entender às vezes, porque muitas vezes as pessoas não deixam claro, né, ali o que tá na entrelinha. Então, pô, se você não tá conseguindo crescer na empresa, se você não tá conseguindo aquela promoção, se alguém tá te colocando de escanteio, esse livro ele é importante porque ele te dá algumas dicas que vão começar a te fazer olhar o teu ambiente de trabalho de uma forma diferente, até para você enxergar melhor onde você tá e se você tem chance ou não de crescer ali dentro, até para você também avaliar, cara, se faz sentido ficar onde você tá ou se está na hora de você pensar em seguir outros rumos. Esse livro ele te traz algumas dicas, a grande maioria das coisas são coisas simples e básicas, mas que às vezes a gente esquece de analisar. Então deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você está no seu ambiente de trabalho e o teu líder direto, ou o teu diretor, o teu gerente, seja lá o que for, o cara se afasta, você está falando aqui, o cara se afasta e sai andando. É um péssimo sinal. E pior ainda, se ele fizer isso na frente da equipe. Por quê? Porque demonstra que ele não está muito interessado nas suas ideias. Então esse é um ponto de atenção que o livro traz, e ele traz diversos outros pontos para que você comece a estudar melhor e analisar, fazer uma análise do ambiente que você está inserido, para avaliar se realmente as pessoas que estão ali, cara, acham que você faz diferença ou não. Esse livro, ele vai te ajudar a enxergar situações melhores, a pensar de forma diferente, e com certeza ele deve te ajudar a tomar decisões melhores, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Olha, para não dizer que esse livro é perfeito, maravilhoso, eu acho que tem um ponto de atenção. Nem tudo que é dito no livro, nem todas as dicas, nem todos os ensinamentos, eu acho que se encaixa em 100% das situações, tá? Então eu creio que você tem que extrair grande parte das ideias, ter um senso crítico e aplicar no seu dia a dia o que você acha que faz sentido. Porque tudo depende muito do contexto que você está inserido. Então assim, não dá para tirar tudo no pé da letra. Então o que eu percebi, por exemplo, tem algumas ideias do autor, algumas análises que ele faz, que são análises um pouco específicas de ambientes, né, mais tradicionais ou ambientes mais duros, por assim dizer. Então o cara que vem do FBI, ele tem uma forma de olhar que é diferente, por exemplo, das pessoas que criaram uma startup. Tô te dando um exemplo aqui. Então não faz sentido, se você, por exemplo, está dentro de um ambiente de startup, você usar todos os ensinamentos desse livro ao pé da letra. Então é por isso que você tem que entender a contextualização, pegar algumas dicas, algumas você vai aproveitar, outras não, depende muito da tua realidade, e aplicar só o que faz sentido, né? Eu acho que isso é muito importante, de não ver esses negócios aqui como se fosse uma lei universal para entender toda e qualquer pessoa. E o próprio autor também diz isso, ele não quer que esse livro vire uma bíblia da análise comportamental, mas ele acredita que o livro te ajuda a ter uma espécie de norte para você começar a entender melhor as pessoas. E eu concordo 100%. Tá? Então eu acho que é só esse detalhe mesmo, é só não levar tudo que está escrito como lei. E para finalizar, eu acho que esse livro é um livro muito bacana, é um livro que cabe inclusive ler mais de uma vez, porque tem muita coisa que você vai ler na primeira vez e depois vai esquecer. E aí no dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas, é importante você reler ele para avaliar o que você está aplicando, o que você não está, enfim, esse tipo de coisa. Então é isso, eu indico fortemente, é um livro muito bom, gostei demais, tá? Desde, obviamente, que você tenha esse senso crítico e saiba separar um pouco o joio do trigo, por assim dizer, e que aplique só o que faz sentido no seu contexto de trabalho, de vida pessoal, beleza? É isso, um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like.